Segure a sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Há 3 domingos que venho pregando aqui. No penúltimo preguei Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Estudamos sobre a dimensão, uma declaração tridimensional. O domingo passado nós lemos o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E nós estudamos sobre a doutrina da criação. Hoje, vamos ler o versículo 3. E vamos estudar sobre as implicações dos decretos de Deus. Repita, por favor, as implicações dos decretos de Deus. Mais uma vez, as implicações dos decretos de Deus. Está escrito assim em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor, irmãos. Eu quero crer que a palavra decretos é muito familiar para nós, porque todos os dias, sobretudo na televisão e na rádio, nós estamos sempre a ouvir decreto presidencial, decreto presidencial. No período da Covid-19, as igrejas fecharam por conta de um decreto presidencial. Começamos a usar as máscaras por conta de um decreto presidencial. Os salários da função pública, que vão subir ou não vão subir, estão dependendo de um decreto presidencial. A passagem do ano passado para este, houve um decreto presidencial que liberou em Angola mais ou menos 1.000 prisioneiros, se a memória não me atraçoa. Tudo se move em instituições democráticas, tudo se move através de decretos presidenciais. Um ministro não pode decretar. Só o Presidente da República pode fazer exarar decretos presidenciais. E depois desse decreto ser exarado, ele é publicado em Diário da República. Dito de outra forma, só outra entidade na mesma dimensão, com a mesma capacidade jurídica, pode desfazer um decreto. Ou seja, só o mesmo presidente que decretou pode invalidar, ou outro presidente que vier na mesma posição hierárquica pode eventualmente invalidar um decreto. Mas o meu texto que eu li, embora muito curto, e eu consigo ouvir vocês dizer: mas o pastor, o que é que vamos estudar neste versículo? Disse Deus: haja luz, e houve luz. O pastor vai pregar o que nesse texto? Meus irmãos, esse é um texto que eu ficaria aqui a falar convosco sobre eles durante o dia todo, porque há nele muita carne para a nossa saúde espiritual. Sim, disse Deus: haja luz, e houve luz. Estamos em presença de um decreto de Deus. Primeiro devo começar por definir, afinal, o que é um decreto de Deus. Decretos de Deus são palavras de Deus que trazem coisas à existência. Ou então, segundo a 7ª resposta, a 7ª pergunta do breve catecismo de Westminster, decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o seu conselho de sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Decreto de Deus é o que sai da boca de Deus e traz coisas à existência. Decreto de Deus. Decreto de Deus é a palavra, é o bafo que sai da sua boca para criar todas as coisas. Decreto de Deus. Então hoje nós vamos falar de forma muito rápida sobre 3 implicações dos decretos de Deus. 3 implicações destas palavras que saem da boca de Deus. 3 implicações deste verbos, deste logos, desta palavra que quando sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Ela produz os efeitos de acordo à soberania do próprio Deus que a emitiu. Deus nunca brincou com suas palavras. Dia 14 de fevereiro foi o dia dos desgraçados namorados.
E algumas, essa hora, devem estar com as cabeças inflamadas por terem cometido pecados que o próprio Satanás admirou. Tudo por causa de uma palavra que lhes foi dita no dia 14. Eu te amo, eu te quero, sem você não vivo. E ela se coloca na mesa como um bife para ser cortada às metades. E esta hora não sabe se vai para o céu ou se vai para o inferno. Ele próprio também, que cortou a filha alheia aos pedaços, está a fazer contas à vida. É melhor ir fazer teste de gravidez e também teste de VIH-Sida, porque a justiça de Deus não demora, tarda, mas é sempre assertiva. Pergunta para o seu irmão, está a entender isso? Deus está aqui. Sim, eu posso sentir. Deus está aqui. Devo então começar por apresentar a minha primeira implicação deste texto. Disse Deus, haja luz e houve luz. A primeira implicação dos decretos de Deus. Os decretos de Deus implicam uma soberana facilidade. Reparem só, o texto diz, disse Deus. O texto não diz, fabricou Deus. O texto não diz, lutou Deus. O texto não diz, sacrificou-se Deus. O texto diz, disse Deus. Indica facilidade. Não foi difícil para Deus criar os céus e a terra, meus irmãos. Foi a coisa mais fácil. Apenas falou. Muitas vezes nós pensamos que pelo facto de Deus ter criado o céu e a terra em 6 dias, significa que a coisa estava a lhe complicar. Não, não. Não houve complicação nenhuma. Foi muito fácil para Deus. Uma vez, em casa, o nosso gerador não estava a pegar. Então eu disse, mas eu vou resolver isso. Desmontei o gerador, montei-lhe outra vez. Na minha mão ficaram 15 parafusos. Eu ainda queria dar o kicks para ver se o gerador pegasse. Para Deus não é assim. Deus não se complica com a criação. Ela apenas fala, porque criação para Deus é fácil. Repara, disse Deus. É algo que é fácil, porque está associado à sua própria soberania. Se não, repara, versículo 3, disse Deus. Versículo 6, disse Deus. Versículo 9, disse também Deus. Versículo 11, disse Deus. Versículo 14, disse também Deus. Versículo 20, disse também Deus. Versículo 24, disse também Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criar tudo foi fácil para Deus, porque Ele é soberano. Implicação de facilidade. Aqui Deus se torna outra vez diferente de nós. Reparem, se no versículo 1 nós vemos Deus Pai, no versículo 2 nós vemos Deus Espírito, no versículo 3 nós vemos Deus Filho. Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, a palavra, estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por causa dele. E nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por Ele. Então, como não podia ser fácil para Deus criar pela palavra, se Jesus é que é a palavra? Colossenses diz isso. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Sentido aqui de facilidade. Nesse aspecto, Deus é diferente de nós. Para o homem, tudo na boca é fácil. E quando chega nas mãos fica difícil. Para o homem, tudo no pensamento é fácil, mas a materialização fica difícil. Não estás a ver como é que está o teu casamento? Você quando namorava com ele, nem aceitava os conselhos da mãe, nem da avó. Você quando namorou com ela, não ouviste o conselho do pastor, achaste que seria fácil. Você não é soberano. Você não é soberana. As coisas sempre são difíceis para o homem na execução e fáceis no seu pensamento. Por isso é que o homem nunca é a expressão daquilo que ele pensa, porque o pensamento é fácil, a materialização é muito difícil. Mas para Deus, Ele pensa facilmente e traz através de seus decretos tudo de forma muito fácil. Disse Deus. Chega em sua casa, olha a louça conforme está desarrumada e depois diz assim: e disse a Margarida: cozinha, arruma-te. Você vai dar conta que nada vai acontecer.
Se você é pai, os teus filhos estão a te dar trabalho, olha para os teus filhos e diz assim: haja ordem nos meus filhos. Nada vai acontecer. Por uma razão muito simples: as tuas palavras carecem de soberania. É verdade que as pessoas dizem que a palavra do homem tem poder emocional, não poder criacional. As nossas palavras têm poder emocional, ferem as pessoas, maltratam as pessoas, mas não criam as coisas. Sim, as nossas palavras têm poder no sentido de machucar as pessoas, não no sentido de trazer vida para a criação. Salmo 33, versículo 6, mostra como para Deus foi fácil criar a terra. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Aleluia, irmãos. Amém. Essa é a primeira implicação. Para Deus, criar foi fácil. A segunda implicação é a implicação de um soberano conselho. Olhe para o texto. Disse Deus. Não há ninguém que aconselhou Deus aqui. Ele está sozinho. Não consultou ninguém. Não pensou antes de falar. Ele apenas disse. Implica soberano conselho. Deus consulta-se a si mesmo, sem comprometer a natureza da decisão final. E aqui também Deus é diferente do homem. Repara só, escuta, olha para mim. Quando nós tomamos uma decisão, consultando a nós, ou consultando os outros, nós corremos riscos. Quando nós tomamos uma decisão só consultando a nós mesmos, nós corremos muitos riscos. Mas Deus, quando toma uma decisão, só consulta a Ele mesmo, não corre nenhum risco. Nesse aspecto, Deus é diferente dos homens, porque Ele, em seu próprio conselho soberano, consulta-se a si mesmo e decide fazer as coisas como lhe apetece. Repara como os decretos de Deus resultam do seu próprio conselho. Romanos capítulo 11, versículo 34 diz: porque jamais ninguém conheceu a Deus, jamais ninguém conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro. Quem é que vai dizer: oh Deus, faz favor, a hipocrisia na igreja é demais, faz só alguma coisa, já não estamos a aguentar. As pessoas na igreja são uma coisa, na rua são outras. Oh Deus, será que você não estás a ver? Quem és tu para aconselhar o Senhor? Oh Deus, mas você não está vendo na igreja conforme a coisa está? Abre os olhos do pastor para ver que essa tia é perigosa, esse tio é perigoso. Quem és tu para aconselhar a Deus? Porque se nós partirmos do pressuposto que Deus carece do nosso conselho, o conselho aparece na vacatura entre o pensamento e a ação. Quando alguém te aconselha é porque sabe que você pode errar ou já errou. Então Deus, como não pode e nunca errou, não precisa de conselho. Aqui Deus é diferente de nós. O homem, diz a Bíblia em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. É isso. Eu acho que você está a sofrer por alguma coisa que você se estribou nos seus próprios pensamentos. Volto a falar em tom de seriedade agora sobre o dia 14 que passou há 3 dias para cá ou 2. Muitas jovens estão a pensar que isto é meme, que é brincadeira, ou que coisa para conversa para o boi dormir. Mas devo vos dizer uma coisa com toda a verdade. A nossa vida gira em torno de 3 grandes pilares: fé, relacionamento e dinheiro. São esses 3 pilares que giram a vida da sociedade: fé, relacionamento e dinheiro. E no fim da caravana, claro, está o sexo. A sociedade gira em volta até, tirando a fé, em volta dessas 3 coisas: sexo, dinheiro e poder. E essas coisas todas, nos dias, particularmente naquele dia que passou, as coisas se agudizam. Os nossos filhos estão a errar por causa de querer poder, querer dinheiro ou querer sexo. As nossas filhas estão-se a vender porque querem dinheiro, querem poder e querem sexo. Poder não é só para ser secretário da República ou presidente da República. Poder significa ser respeitado.
As nossas filhas, os nossos netos, eles querem que as pessoas com que elas cresceram, as respeitem. Porque têm um cabelo mais caro, porque têm as unhas feitas toda semana, porque têm um iPhone novo. Ela quer poder. Ela, quando começa a passar no corredor da Emaús, está a procurar poder. Ela quer mandar uma mensagem. É como fazem os cachorros, desculpa o termo. Eu sempre me perguntei, por que o cachorro escolhe o pneu do carro sempre para urinar? É uma comunicação que ele passa para outros machos, que quem manda nesse território sou eu. Todos os animais fazem isso. Até o ser humano também faz isso. Mesmo nós homens, quando você vê uma pessoa que vestiu mais do que você, a tua vontade é mostrar, epa, como é? Esse homem aqui, como é? Sobretudo se é na tua casa, ainda que a tua voz era fina, filha atrás. Quando ele chegar, então meu senhor, tudo bem, a saúde. Porque você quer demonstrar o poder. Mas Deus não precisa desses conselhos, porque Ele não carece nem de poder, nem de dinheiro, e não tem necessidades de nenhuma índole. E os decretos de Deus manifestam isso, implicam isso. Um Deus que se aconselha consigo mesmo, e que não precisa de dar ouvidos a ninguém. Aqui, como eu disse, Deus é diferente de nós. Minha filha, olhe para mim, meu filho, olhe para mim, e eu vou falar consigo por gentileza. A tua vida corre um grande risco. O teu futuro está sombrio, porque você pensa que você é Deus, que apenas pode dar ouvido ao que o teu coração está a te dizer. Cuidado com aquela palavra que diz, o importante não é que esteja errado ou certo, o importante é que me faz feliz. Cuidado, porque até a tua felicidade é uma grande armadilha. A droga, por exemplo, te faz feliz. O álcool, por exemplo, te faz feliz. O sexo com o namorado todas as semanas te faz feliz. Mas é perigoso para a tua alma, para a tua saúde e para a tua eternidade. Participar em todas as festas do João de Almeida te faz feliz. Ser amigo de todos te faz feliz. Mas quem é amigo de todos não é amigo de ninguém. Aqui Deus está nos dizendo, quando Deus disse Deus, Ele está dizendo, vocês não são como eu posso falar sem pensar, mas vocês não podem pensar sem falar, e nem falar sem pensar. Ouçam a minha voz. O teu lar estragou por quê? Porque você pensou que você é Deus, disse. Não, você tem que pensar primeiro. Deus é diferente. Ele só disse, mesmo que não pensar, vai acertar. Mas você, mesmo pensando ainda vai errar. Agora veja só, se nós mesmo pensando erramos, imagine se não pensarmos, o que vai ser? A terceira implicação, estou terminando. Primeiro, implicação de facilidade. Depois, implicação de soberano conselho. Deus consulta-se a si mesmo para tomar decisões e isso não afeta o propósito final. Disse Deus, haja luz. Isso também implica controle soberano. Vejam, acompanhem o texto. Disse Deus, haja luz. Não houve muito tempo. Veja que o autor coloca apenas um ponto e vírgula. Do ponto de vista linguístico gramatical, o ponto e vírgula indica simplesmente uma pausa maior do que a vírgula. Significa dizer que quando Deus disse haja luz, que é o decreto, haja luz, houve um espaço de milésimos de segundo. E a luz então apareceu. Controle soberano. Agora imaginemos se Deus dissesse haja luz e nada tivesse acontecido. Isso iria comprometer o controle absoluto de Deus. E uma coisa interessante nos decretos de Deus é que Deus, quando emite os seus decretos, Ele controla as 3 fases da criação: o início, o decurso e o fim. Início, criação, o propósito controla a criação. O decurso, a providência, Deus controla a criação pela providência. E o fim, o propósito. Vou perguntar-vos: quem acha que este mundo está mal? Levante a mão. Quem acha que Satanás, nos últimos tempos, está a ter mais força do que a igreja? Levante a mão. Quem acha que agora há mais pessoas mentirosas do que pessoas verdadeiras? Levante a mão. Agora, quem acha que Deus não está conseguindo controlar o mundo? Levante a mão. Aleluia. Amém. Todas as respostas que vocês deram estão certas.
A minha última pergunta também é certa. Permitir significa controlar. Deus está permitindo porque Ele está a controlar. Por que essa hora na tua casa podem estar a assaltar? Você não está a permitir, não. Porque você não está a controlar. Permitir é quando você consegue controlar. Se você não consegue controlar, você não está a permitir. Quando a tua filha diz assim, mamãe, quer ir a uma festa? Você diz, vai. Você está a permitir porque está a controlar. Mas quando você estiver a dormir, cucu, 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 ela abrir 2 olhos e saltar pela janela, ela vai sair porque você não permitiu, porque você não controlou. E os maiores erros da história das pessoas surgem quando elas negam o controlo e fogem da permissão dos pais. Escuta uma coisa, eu vou te dizer, você é adolescente, olha para mim. Escuta, olha aqui. Você que acha que a irmã da mãe com quem você vive é satânica porque nunca te permite nada, cuidado. Porque quem permite é porque te controla, e só controla e permite quem ama. Se você negar a permissão e o controle, você está a negar o amor. A rua te permite porque não te controla, porque não te ama. A rua sempre vai deixar fazer tudo o que você quer, porque ela não te permite, não te controla, não te ama. A igreja, quem permite, controla, e quem controla, não permite. Eu encontrei um adolescente, pastor, eu vou me matar. Eu disse, está aí repleta. Vou me matar. Eu já, como um psicólogo, vai se matar por quê? Vou me matar. Porque os meus pais não me entendem. Os teus pais não te entendem? Sim, eles não me entendem. Então diz lá, o que é que eles não te entendem? Eu quero ficar no meu quarto, tranquila, no meu telefone, a mesa fazer as minhas coisas. Mas a mamãe toda hora, vem cá, faça aquilo, vem cá, faça aquilo. Eu não suporto isso, eu quero o meu espaço. Eu disse, você quer teu espaço, compra teu terreno. Você quer teu espaço? Compra teu terreno. Deus controla absolutamente tudo. E todas as etapas da criação estão debaixo do seu soberano controlo. Pelo que até a atual situação do mundo, guerras no Congo, guerra na Ucrânia, guerra no Sudão, o exército russo está agora misturado com o exército norte-coreano, avançando para a Ucrânia. Aqui no Sudão é guerra com força, situação difícil. A OTAN, os Estados Unidos, saber brincadeira, pode irromper a Terceira Guerra Mundial. Está aqui o nosso general, pode me falar melhor sobre isso. Mas tudo isso não me gera medo, porque Deus está permitindo, porque Ele controla. Ele controla. Ele controla. Você vê as jovens na estrada com caticação a levantar a mão. Pss, 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 pss. Você, mano, cunde, mano, cavatava, mano, cavatava. Mas Deus controla. Deus está controlando. Mas está a controlar como? Eu também não sei, mas está a controlar. Está a controlar, é. A prova disso foi a vida de Jó. Quando Satanás foi lá mexer, ele mexeu, mas depois viu, não, quero avançar mais um bocado. Mas disse, não, ali já não posso ir, primeiro tenho que perguntar naquele que controla. Escuta o que eu vou te dizer, olha com atenção. Toda lágrima que caiu dos teus olhos até hoje, nenhuma lágrima foi exagerada. Foi aquela que Deus permitiu que você chorasse. Não está demais, está no teu próprio nível. Não está demais, é mesmo no teu nível. Porque Deus faz o quê? Eu termino com a última implicação. Reparem que o texto diz, disse Deus, haja luz e houve luz. A última expressão, houve luz, está seguida com o versículo 4 que diz, viu Deus que a luz era boa. Aqui é a última implicação dos decretos de Deus. Todos os decretos de Deus apontam para a alegria e a glória de Deus. Repara, versículo 4 diz, viu Deus que a luz era boa. Versículo 10 diz que viu Deus que isso era bom.
Versículo 12 diz que viu Deus que isso era bom. Versículo 18 diz que viu Deus que isso era bom. Versículo 21 diz que Deus veio, diz que isso era bom. Versículo 31, depois de criar tudo, viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Tudo aponta para o propósito de Deus. Eu termino fazendo-te uma pergunta muito simples. Você está vivendo de acordo ao propósito de Deus decretado para a sua vida? Quando você segura um copo de cerveja, você pergunta: este é o propósito de Deus para a minha vida? Quando você está a discutir com alguém sem causa, pergunte: isso que eu estou fazendo é o propósito de Deus para a minha vida? Quando você castiga o seu marido sem razão, mínima coisa, 3 calças, 5 colãs e 7 jeans, está a fazer a vontade de Deus? Quando você, homem, conta o dinheiro na casa de banho, fica nervoso quando te pergunta o salário, você está a fazer a vontade de Deus? Quando você, avó, que quer, quer lutar os direitos com a sua nora, é nora que se diz? Quando a filha que casou com meu filho, o nome é quê? Ela me chama de sogra, não é? E eu lhe chamo de nora. Você discute os direitos com ela por quê? Não, porque é meu filho. Não, você tem teu marido. Você tem teu marido. O teu filho, o marido dele, é o pai dele. Ou seja, o teu filho, o pai dele é que é o teu marido. Então, nessa terra, a primeira pessoa responsável em cuidar de ti, até que você morra, não importa a idade, é o teu marido. É o teu marido. Não vamos lutar com isso, é o teu marido. Não, mas a mendatita, sim, ninguém te mandou. Ninguém te mandou. Ninguém te mandou. Ninguém. Não, mendatita, ok, você não é a única que titou, aqui muitos de nós titamos. Ninguém. Não, mendatita, você também tem seu pai. Também alguém te trouxe ao mundo. Agora pensa comigo, se você dá à luz a um filho e guarda essa criança no quarto até os seus 30 anos, vai valer para quê? Vai valer para quê? O filho vale porque você dá à luz e entrega à sociedade. E a tua alegria vem do facto de que você trouxe alguém ao mundo que concorre para um pouco melhor na transformação do mundo. Agora, os filhos ainda digam amém? Amém. A mãe não precisa pedir, o pai não precisa pedir, você que tem que ter juízo. Mamães, não é problema dele não dar ou de você não merecer. Ei, eu caco é tontungue. Não é porque você não merece, ela é que não tem juízo. Essa é a questão. Mas você, o catitua cabe, alguém que te deu mama, xuxa, milupa, serelac, tirou longando, tratou oxiurus, te levou para o hospital, te matriculou, tudo. Só porque encontraste uma bonitinha aqui do João da Almeida, está atrapalhado, por quê? Amém? Amém. Eu amo a minha atual família, mas adoro a minha primeira família. E você continua pertencendo às duas famílias. Você mostra para sua mulher que você é um bom filho, na mesma proporção que você mostra para tua mãe que você é bom marido. Bom marido. Tudo é possível. Por isso, meus irmãos, viva de acordo com os propósitos de Deus para a sua vida. Que Deus coloque esta palavra do decreto de Deus na nossa vida. Igreja, fiquemos tranquilos.
A feitiçaria vai aumentar, a guerra vai aumentar, a fome vai piorar, a miséria vai tornar-se mais difícil, as pessoas vão nos odiar sem motivos. Mas lembrem, aquele que decretou continua controlando. Fiquemos atentos e olhemos a mão do Senhor, que irá manifestar o seu poder desde a criação até o final dos tempos. Descansemos nele, aceitemos nele e esperemos nele para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém.